E aí, turma, beleza? Pois é, tá todo mundo tirando sarro daquele garoto, né? O pregador mirim é o assunto do momento. E até eu ri com o vídeo, achei engraçado, uma montagem que fizeram, mas a verdade é que o próprio Espírito Santo fala ao nosso coração, né? Que a gente erra. E eu sinto que errei ao rir do sarro que tiraram do garoto. Na verdade, a gente deveria, como cristão, se envergonhar dessa situação, né? Por várias razões. Acho que a primeira delas, vamos cair na real, gente. Se trata de um adolescente que de alguma forma está sendo usado por pessoas que estão fazendo o lucro dele. Você já parou pra pensar que toda essa chacota que estão fazendo em cima desse menino vai pesar sobre ele lá na frente? Coisas que vão mexer com sua alma. O inimigo vai usar isso contra ele mesmo. E isso deveria ser motivo de preocupação para nós, como cristãos. E é claro que ele tá gostando da situação, ele ainda não tem uma consciência plena da situação. Por isso que a Bíblia diz que não devem ser neófitos no ministério, justamente por causa disso, para não se ensoberbecerem. Os neófitos não são apenas os novos convertidos, são também aqueles que são imaturos, né, para lidar com grandes responsabilidades. Estão chamando o menino de pastor, gente. Eu vi o pastor mirim. Não existem pastores mirins, gente. Não tem isso, né? É uma responsabilidade muito alta para um adolescente, uma criança, um jovem. Tem que ter uma graça de Deus, claro, obviamente, tem que ter um dom, o chamado, mas também tem que se respeitar o tempo, né, para que a pessoa venha a usufruir do ministério. Outra coisa que me chama a atenção é que nós deveríamos, como igreja do Senhor, como cristãos, nos arrepender e clamar como Esdras fez. Esdras orou por pecados que não eram necessariamente os dele, certo? E clamava a Deus pelo que outros estavam fazendo, clamando por arrependimento. Eu acho que é isso que a gente deveria fazer, ao invés de ficar tirando sarro e postando na internet. Se tem alguém que tá gostando disso, é o diabo, né? Outra coisa que eu percebo é assim, isso evidencia um problema muito mais sério, né. Queridos, não é porque, você é um pentecostal que você não tem que ler Bíblia, certo? Você tem que ler Bíblia, você tem que discernir as coisas. Os dons espirituais não são para serem usados de maneira indiscriminada e de maneira desordeira. A Bíblia é muito clara nesse assunto. E muitas igrejas pentecostais deveriam ler textos que, confrontam uma desordem no uso dos dons, e não leem porque é conveniente. Mas a gente precisa aprender, ser maduro no uso dos dons espirituais e não ficar causando, tumulto ou desordem. Paulo disse que é melhor falar 5 palavras na língua que a pessoa entenda, do que vir para uma reunião, para um encontro e sair falando línguas estranhas que ninguém vai compreender e não vai servir para edificação, a não ser da própria pessoa quando está orando em espírito. E se é que muitos estão realmente orando em espírito, né, porque o que a gente percebe hoje é que existe uma espetacularização dos dons espirituais, que é o que está acontecendo hoje em muitos cultos, porque as pessoas querem, de alguma maneira, algum tipo de proeminência. Tá filmando, né, vamos aparecer aqui falando de tal forma para parecer um pouco mais espiritual. Gente, isso é muito sério. Como igreja, tem que haver arrependimento. Temos que nos arrepender do nosso discipulado fraco, né. Como igreja do Senhor, precisamos ensinar as pessoas o que é o culto, precisamos ensinar as pessoas o que é realmente adoração, o que é ministério, que não tem nada a ver com púlpito, gente. Ministério tem a ver com dia a dia, púlpito é só a expressão daquilo que deve acontecer diariamente em nossa vida, nos nossos convívios, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, em santidade, em amor, em manifestação de graça pelas pessoas. Então, é muito sério, tudo isso revela o tanto de imaturidade que está sendo escancarada para o mundo, que está fazendo chacota do povo de Deus. Então vamos levar a sério essa questão e clamar a Deus para que o Senhor traga maturidade aos cristãos, traga discernimento e que a gente também não seja propagador da zoação que muitos estão fazendo, né? Até porque o diabo está fazendo festa nessa situação e somos chamados a sermos abençoadores, não maledicentes. Independente de qual seja a situação de vergonha que a igreja vem vivido por sua imaturidade, vamos nos colocar na oração, gente. Na oração de verdade. E não na exposição da infantilidade da igreja. Que Deus abençoe você nesse dia.